E aí o FHC, né? Do lado de lá, o Lula já falou que vamos conversar com Dória. Do lado de cá, o FHC também já falou, não, vamos conversar com o Lula. O FHC já falou que vai conversar com o Lula. Não faltam... Eu não acredito que vocês nunca devem ter visto pelo menos uma das fotos da década de 70, 60, do FHC junto com o Lula. Quando eram jovens. Acho que todo mundo já viu nessas fotos, pelo amor de Deus. Mas aqui, matéria da Folha de São Paulo. Teve um vídeo, uma entrevista, foi lá na UOL, uma entrevista com a FHC. Folha de São Paulo fez um resuminho dos melhores momentos. FHC indica voto em Lula no eventual segundo turno contra Bolsonaro. Meu Deus, fiquei super surpreso agora. Quem poderia imaginar? O FHC, o ex-presidente, disse hoje que Lula é calejado pela vida e que em 2022 vota em quem for menos ruim, numa possível disputa entre o petista e Bolsonaro. A declaração foi dada nesta terça no UOL Entrevista, conduzido pelo colunista Thales Faria. O Lula foi calejado pela vida, isso conta. Não é nenhum principiante. Ele deu uma entrevista agora e acertou em uns pontos fundamentais. Ele tem jeito pra coisa. Ele tem muito jeito, né? Ele colocou a América Latina na ditadura. Gente, vocês sabiam, só que curiosidade, vocês sabiam que a Venezuela só está do jeito que está por ações do José Dirceu e do Lula? Foram eles que fizeram isso? José Dirceu e o Lula. Tem um vídeo do José Dirceu falando isso daí. Que se não fosse a mídia ajudando a manter o Foro de São Paulo, né, sob segredo, jamais eles teriam conseguido colocar o Hugo Chávez e depois o Maduro. Jamais teriam conseguido ajudar lá o ditador de El Salvador, da Nicarágua, os Kirchner na Argentina. Bota assim, José Dirceu, Foro de São Paulo. É um vídeo curtinho. É um repórter assim que é careca, um senhor já assim calvo na cabeça, tem cabelos nas laterais, e o José Dirceu tá dando entrevista. Dá uma assistida. Dá uma assistida. É o Lula, né? O Lula tem jeito pra coisa. Tem jeito pra destruição em massa. Afirmou o FHC citando evento feito por Lula após ter suas condenações anuladas pelo Fachin. Aí você vê. Ele não é o mal, acrescentou o FHC. Acho que Lula tem experiência do mundo, do Brasil, da pobreza e enriqueceu. Não, realmente, Lula enriqueceu como ninguém. O Lula realmente enriqueceu como ninguém. Não sei se Lula vai ter condições para ser candidato, ou se seria o melhor candidato, mas acho que, se ficar entre ele e Bolsonaro, voto em quem for menos pior. Para, né? Se houver, espero que não haja, essa dicotomia, ou Haddad ou Bolsonaro, ou alguém do PT, lógico, que seja razoável, ou Bolsonaro, votaria mais contra o Bolsonaro. Em suas avaliações, os governos petistas de Lula e Dilma tiveram menos consequências negativas do que o atual governo de Bolsonaro. Quebraram o Brasil, aumentaram assim, a dívida externa a níveis absurdos, financiaram ditaduras, mas não, né? Não tem consequência negativa. Falando de maneira objetiva, as consequências, que podem ser positivas ou negativas, somado do Lula e mesmo da Dilma, que foi bastante negativo em muitos aspectos, foram menos graves que as negativas atuais do presidente Bolsonaro. É a narrativa. O importante é a narrativa. Dois nomes cotados para encabeçar a chapa do partido são o Dória e o Eduardo Leite. Mas para que vençam, é preciso que os dois se coloquem como oposição a Jair Bolsonaro. Logo, eles, né, Dória e o Leite, terão dificuldade de fazer oposição ao governo. Se não tiver oposição, não ganha. Parecido com parecido, melhor quem já está. E olha só isso aqui agora, esses 3 últimos parágrafos. Se achar, sabe, um novo nome para ser candidato, é melhor. Mas pode ser que não tenha. Tanto um quanto o outro são capazes de governar o Estado, são eficazes, mas depende do clima do eleitorado. A gente já falou isso no passado. O grande problema da Frente Ampla é todo mundo quer ser líder, mas ninguém tem voto. Em um dos vídeos eu falava, ó, o Rodrigo Maia, ele consegue conversar com todo mundo, mas não tem nenhuma simpatia. O Ciro Gomes tem ali uma parte do pessoal, mas vai ter resistência de outros grupos. E eu falava, o PT, eles estão chutando o PT, mas o PT ainda é quem tem base eleitoral. O Dória e o Leite não tem base, não tem votos. Não é tanto de direita ou esquerda do que está em jogo, mas a capacidade ou não de levar adiante as necessidades do povo e da máquina pública. Esquece o povo. Não importa se é direita ou esquerda. O que está em jogo é a máquina. Trazer a máquina de volta para nossas mãos.
nós controlarmos as indicações. A máquina. Coloquei a máquina em nossas mãos. O ex-presidente disse que não é contra uma possível aliança com o governo petista, mas diz haver barreiras do próprio PT. Olha só, pelo FHC tá tudo bem. O problema é o PT que não quer. O PT sempre foi contrário a isso, sempre foi intransigente nessa matéria. Desde meu governo eram contra tudo. Eu, pessoalmente, não tenho restrição de que haja uma ligação ampla, política, mas explícita. Que bonitinho, hein? Que bonitinho. PT e PSDB. Quem iria imaginar que eram amigos? Quem iria imaginar? E aí, enquanto isso, recobrando a liberdade de ir e vir, o ex-presidente Lula reanima velhos contatos. Falei pra vocês, final de semana, falei, gente, anotem, estamos em período eleitoral de forma oficial. Pode não colocar ainda campanhas oficiais, que aí o TSE pode ter problema, mas já estamos em campanha. Estamos oficialmente em período eleitoral de fazer campanha. E o Lula já está se movendo. E olha só com quem o Lula foi conversar. Recobrando a liberdade de ir e vir, mesmo que de um modo virtual, Lula reanima velhos contatos, chama a atenção de empresários e convoca políticos amigos como os caciques do MDB. Que foi o que a gente falou do Maia recentemente? A ida do Maia para o MDB demonstra muita coisa, até porque o Baleia Rossi, eu falei, gente, ó, o Baleia Rossi não é qualquer deputado, ele é o presidente nacional do MDB. Se ele tá agradecendo o que o Maia tá indo para lá, a tendência é que o MDB não embarque no lado do governo. Comece a se tornar oposição. Eu falei, ainda pode voltar algumas matérias na Câmara, mas vai se tornar oposição. O Maia indo para lá é o pior cenário. Partido disseminado por todos os estados, o MDB é uma federação de lideranças neutras ideologicamente. Né? Quem tiver mais vantagens, eles vão aderir. Que agressivistas, militares, empresários, sindicatos, capital interior, uma sala de referência na sociedade. O que ainda não estava implícito nem explícito, mas não surpreende, são os movimentos e conversas de Lula no terreno delicado de suas relações com os militares. A atualização do episódio já desgastado da pressão do general Vilas Boas sobre o STF 2018 simplifica os efeitos do constrangimento da época. Agora, Lula está tão aberto às conversas com militares que seus partidários consideram natural uma aproximação objetiva de alto nível. Lula, além dos políticos, está se aproximando dos milicos. Sabe que é o militar que o Lula foi procurar? Ninguém mais, ninguém menos do que o Carlos Alberto Santos Cruz. General Santos Cruz, aquele que saiu do governo, que pegou o material do Ayan e mentiu na CPM das fake news. Ele, de volta. Amigo da Ilona Zabó e todo mundo. Está aí, amigo do Sérgio Moro. Está aí com Lula. O interesse por Santos Cruz revela dois aspectos das preocupações do candidato Lula. Primeiro, o resgate das boas relações com as Forças Armadas. Segundo, a expectativa de colaboração efetiva do general expurgado do atual governo por um dos filhos do presidente. Cara, ele não bota o Brasil na frente de nada, né? O general, ele só bota o salário dele e a raivinha, birra. Tá com birra por causa de Carlos Bolsonaro que contou a verdade sobre quem ele realmente é. Saiu como vítima de fake news. Oh, meu Deus. Uma prática depois banalizada. E deixou a impressão de ser o mais preparado dos colaboradores militares do governo. Vocês acham mesmo, gente, que ele é o mais preparado? O militar mais preparado do governo era o general Santos Cruz? Piada, né? E aí, lá vem o Kassab para completar umas coisinhas que eu falei também, né? O PSDB é um dos partidos que ainda tá assim, igual o MDB. Tá à venda. E ele aqui veio para tentar se capitalizar. Deu uma entrevista falando o seguinte, eu não acredito em candidatura de proveta, diz Kassab ao duvidar da União de Centro em 2022. Assim, não acha que tem uma possibilidade de fazer, sabe, algo artificial. Tem que ser algo natural, ele acha que não vai para frente essa terceira via. O Kassab diz, né? Afirmou o Estadão. A candidatura da direita do Bolsonaro é natural. A candidatura do Lula é natural na esquerda. Os partidos têm mais afinidade com o centro, cada um vai procurar seu caminho. É evidente que, se puderem estar juntos no primeiro turno, pode ser positivo, mas estar juntos artificialmente não leva a lugar nenhum.
Para o ex-prefeito de São Paulo, as chances de o presidente Jair Bolsonaro se reeleger vão depender de que tipo de legado ele conseguirá deixar até o próximo ano. Que o que foi que falamos ontem, a regra é: vamos travar a Câmara, vamos travar o Senado, não vamos avançar com reformas. E o Dória, junto com os governadores, vão fazer de tudo para travar o país, para dar, subsídio, justificativas para eles fazerem isso. Quem é um dos principais articuladores para travar todo o Congresso, né, Câmara e Senado? Tasso Gereissati, PSDB, o famoso aí Papai Tasso. Eu tô avisando, né, cara? Depois que o Bolsonaro conseguir fazer, porque os planos contra o governo para derrubar o governo estão de vento em popa. Estão fazendo de tudo para derrubar o governo.